Olá, sejam bem-vindos ao curso Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos. Eu sou Denis Luciano, auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins e compartilharei com vocês alguns conhecimentos referentes a esse tema. Constantemente, somos bombardeados pela mídia com diversas reportagens referentes a irregularidades cometidas na execução de contratos. A exemplo de bens que são pagos, mas não são recebidos. A mesma coisa acontece com serviços pagos e não prestados. No caso da saúde, nós temos medicamentos recebidos com a data próxima do vencimento. Essas irregularidades, elas podem ser evitadas. Basta tão somente que a administração pública acompanhe e fiscalize efetivamente a execução dos contratos por ela firmados. Para realizar essa atividade, é indispensável que os agentes designados para exercerem essas atribuições tenham conhecimento sobre o que fazer. Conhecimentos referentes ao objeto e conhecimentos básicos sobre uma fiscalização. No nosso curso, nós não trataremos de conhecimento do objeto. Aqui nós abordaremos a base de uma fiscalização de um contrato administrativo como um todo. É normal que você, fiscal de contrato, ou gestor, aqui nós já temos a primeira pergunta, qual termo utilizar, gestor ou fiscal? Nós abordaremos esse conteúdo, não precisa se preocupar. É normal que vocês tenham várias dúvidas, vários questionamentos referentes a essa atividade, porque dependendo do objeto, ela pode ser complexa. Não se preocupe, algumas indagações nós iremos responder no curso. Principalmente, por que fiscalizar, o que fiscalizar e como fiscalizar? É indispensável que vocês consigam responder essas três perguntas. Para tanto, o nosso curso ele abordará os seguintes conteúdos: noções de licitação, processo administrativo, contrato administrativo, acompanhamento e fiscalização e alguns temas relevantes que eu selecionei para o nosso curso. Como o curso vai se desenvolver? Serão 4 aulas, e nessas 4 aulas nós abordaremos esses temas. Nessa primeira aula que nós estamos vivenciando, nós vamos tratar de noções de licitações e processo administrativo. Na segunda aula, contrato administrativo. Na terceira aula, fiscalização e acompanhamento e fiscalização de contrato. E na nossa quarta e última aula, temas relevantes. Para que fique mais fácil e claro a troca de conhecimento entre vocês e nós, criamos, para que fique mais fácil a troca de conhecimento entre vocês e a equipe que está ministrando o curso, nós criamos 4 fóruns de discussão específicos para os conteúdos abordados. Cada um desses fóruns de discussão, vocês devem postar as contribuições e as dúvidas referentes aos conteúdos efetivamente abordados, ok? Exemplo, na aula 1, no fórum referente à aula 1, postem os comentários referentes ao conteúdo, noções de licitação e processo administrativo, e assim sucessivamente, ok? Vamos para o nosso primeiro conteúdo. Noções de licitação. A Constituição Federal, no artigo 37, inciso 21, estabeleceu a figura da licitação. Licitar significa que a administração pública ela tem que selecionar. Ela convida participantes a um processo de seleção e obtém a proposta mais vantajosa. Toda vez, a regra é, quando ela pretender contratar com um particular, tem que fazer uma licitação. As bases de uma licitação e um contrato administrativo, eles são previstos na Lei de Licitação, Lei 866 de 93. De acordo com essa lei, a lei de licitação, que conforme essa lei, o contrato ele é originado dependendo das características de um objeto. Você vai ter uma licitação ou você poderá contratar diretamente. Quando o seu objeto for passível de licitação, quando ele for passível de ser licitado, a administração pública deverá adotar uma modalidade.
as modalidades previstas na 866 de 93 mais utilizadas: convite, tomada de preço e concorrência. Se for para aquisição de bens e serviços comuns, ela pode fazer um pregão. Essas são as modalidades mais utilizadas. Ela pode contratar diretamente. Contratação direta é quando não há licitação, ok? E nas seguintes possibilidades: a licitação dispensada, licitação dispensável e licitação inexigível. A dispensada é aquela que a própria lei diz, não faz licitação para esse caso, nas hipóteses previstas no artigo 17, a exemplo de doação entre órgãos públicos, ok? Na licitação dispensável, fica a critério do gestor público. Ele decide se faz ou não a licitação. É discricionário, somente nas hipóteses previstas no artigo 24 e nenhuma mais. A licitação inexigível é aquela em que não há possibilidade de licitação, não há uma possibilidade de competição, conforme a previsão do artigo 25 da Lei de Licitação, ok? Então, o contrato administrativo ele vai decorrer de uma licitação ou de uma contratação direta. Mas não esqueçam que nem sempre uma licitação gera um contrato. Chegaremos a esse ponto, quando que o contrato ele é obrigatório. Aqui nós passamos a tratar os 3 questionamentos que nós fizemos anteriormente. Primeiro, por que fiscalizar? Vamos à resposta. Primeiro, a Lei 866 de 93 exige. O artigo 58, inciso 3º, assim como o artigo 67, estabelece que a administração tem o poder e dever de fiscalizar os contratos por ela firmados. O artigo 67 é a base do nosso curso. Então, maiores comentários nós trataremos na nossa 3ª aula. Segundo, os tribunais de contas orientam, recomendam, cobram e penalizam os responsáveis. Sim, meus amigos fiscais, vocês podem ser penalizados. O exemplo que eu trago para vocês, o fiscal foi multado em R$5.000. A multa é pesada. Lembrando que esse valor pode ser muito superior a esse que consta no nosso exemplo. Esse fiscal, ele foi penalizado por não exercer as suas atribuições. Maiores comentários sobre a responsabilização de vocês, nós trataremos na 4ª aula, ok? Segunda pergunta, o que fiscalizar? No slide vocês podem observar que a resposta é clara. O adimplemento da obrigação contratual. Denis, o que é necessário para verificar isso? Aí no slide nós temos alguns exemplos. Você precisa conhecer o objeto licitado, o objeto ofertado e o contratado. Objeto licitado é aquele que consta especificado lá no edital. O objeto ofertado é aquele que o particular ofertou na fase de licitação. E o objeto contratado é aquele que se encontra no contrato. Via de regra, ele será o mesmo do objeto ofertado. Não confundam essas terminologias, ok? As especificações do objeto é indispensável, as condições de entrega também, o valor e a forma de pagamento. Essas informações, elas são indispensáveis para a atuação efetiva de vocês. Não se fiscaliza um contrato sem esse conhecimento. Onde vocês obterão essa informação? Onde vocês irão extrair isso? Aí a gente inicia o nosso segundo conteúdo previsto para a nossa aula, que é procedimento administrativo. Segundo o artigo 38 da Lei de Licitação e Contrato, o procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado. Uma observação, não confundam processo administrativo com processo ou procedimento licitatório. Não façam essa confusão. Esse processo administrativo, em alguns órgãos ele é físico, em outros órgãos ele é eletrônico. Quais documentos vocês irão extrair desse processo, já que ele possui vários documentos? Precisa de todos? Não, vocês não vão precisar de todos os documentos que contenham o processo. Vocês têm que saber quais documentos buscar. Edital, termo de referência, projeto básico, o contrato,
a proposta e todos os outros documentos que vocês acharem que seja relevante para essa atividade. Um conselho que eu dou a vocês, extraiam esses documentos. De posse do processo, tire cópia, digitalize, escaneie, faça uma pasta física e também uma pasta digital, porque sempre que vocês precisarem desses documentos, eles estarão na sua mão. Você não precisa ficar correndo de um lado para o outro atrás de documento, atrás de processo, porque nem sempre ele estará disponível, ok? Esses eram os conteúdos que nós tínhamos preparado para essa aula. Aguardo os comentários e as dúvidas de vocês referente a esses temas e até a nossa próxima aula.